Será que a videoartroscopia do quadril tem a capacidade de parar a artrose e impedir que uma pessoa precise de prótese do quadril? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação do quadril e hoje nós vamos falar sobre esse tema. Se o tratamento do impacto femoroacetabular pela videoartroscopia do quadril tem a capacidade de impedir a prótese de quadril ou pelo menos de diminuir a chance de ter a prótese quadril e prolongar a durabilidade da articulação natural do quadril. Então, para isso, vamos olhar algumas imagens e discutir um artigo recente exatamente sobre esse tema. Qual que é o problema do impacto femoroacetabular? O problema é que pequenas alterações de formato do quadril podem levar ao desgaste de uma articulação. Vejam bem esse caso aqui. O paciente consultou com 18 anos. E com 18 anos ele começou com alguma dorzinha no quadril, uma dor leve, e fizeram um raio-x e não viram grandes diferenças. Disseram que o raio-x estava normal. Porém, naquela época, não foi visto com atenção uma alteração de formato do quadril, que hoje nós sabemos que é a principal causa da artrose. Notem que no quadril desse paciente tem um prolongamento nessa região aqui, como se fosse um calo ósseo, uma alteração de formato da cabeça do fêmur. E o mesmo paciente voltou então 11 anos depois, com 29 anos, extremamente jovem ainda, e o que a gente notou aqui? Uma redução de 50% do espaço articular da cartilagem, que é onde desliza a cabeça do fêmur versus o acetábulo. Em apenas 11 anos, continua sendo um paciente extremamente jovem. Será que não teria alguma coisa para que a gente pudesse fazer com esse paciente com 18 anos para impedir essa progressão ou pelo menos desacelerar a progressão da artrose? Então vamos dar uma olhadinha o que se quer com isso, né? Mas primeiro eu quero mostrar para vocês o que é o impacto femoroacetabular, especialmente o impacto femoroacetabular tipo CAMI. Então aqui a gente tem uma articulação do quadril e a gente nota um abaulamento surgindo na transição entre a cabeça e o colo femoral. Reparem que quando o quadril faz a flexão com rotação interna, começa um choque anormal entre a transição da cabeça e colo femoral e a parte acetabular, nessa região aqui. Esse choque, de maneiras repetidas ao longo da vida, vai causando o desgaste da articulação acetabular e danos no labrum, que é uma espécie de amortecedor do quadril, também chamado como se fosse um menisco do quadril. E isso pior é quanto mais ativo é a pessoa ou quanto maior a deformidade que está presente. Isso vai gastando a cartilagem do quadril progressivamente, em especial no aspecto lateral, o aspecto mais de fora do acetábulo. Então notem que essa alteração ela não existia no nascimento, mas ela surge na pré-adolescência. Então a pessoa pode nascer com um quadril normal e na pré-adolescência surgem essas alterações de formato no quadril de algumas pessoas. Muitas pessoas na população geral podem ter alterações semelhantes, mas nem todas vão desenvolver o desgaste. Existe ainda algum fator que a gente não tem certeza ao certo que faz com que algumas pessoas desenvolvam o desgaste e outras não. Provavelmente algum fator genético está envolvido não só com a mudança de formato, mas com a probabilidade do paciente desenvolver artrose. Mas fato é que os pacientes que estão com dor na articulação do quadril e têm essa alteração do formato, em geral estão com um processo de artrose ocorrendo de forma acelerada. Então aqui a gente volta para aquela situação. O paciente tinha uma alteração de formato na transição da cabeça e colo femoral e depois de 11 anos, essa alteração de formato fez com que a cartilagem da parte lateral diminuísse em 50%, inclusive com a formação de um cisto acetabular que está desenhado em vermelho. Qual que é o objetivo da videoartroscopia do quadril para corrigir o impacto femoroacetabular? Imaginem esse gráfico onde a gente tem uma linha que representa a diminuição da cartilagem, que a gente está vendo aqui nesse eixo, né, o eixo da cartilagem,
e a gente tem uma linha que mostra a diminuição progressiva da cartilagem que está ocorrendo no paciente com impacto femoroacetabular tipo CAMI. E aqui embaixo a gente vê a linha do tempo, ou seja, se nada for feito, progressivamente o quadril vai gastando até chegar um momento que o paciente vai precisar de uma prótese do quadril. E é isso que a gente deseja tentar evitar. O que poderia ser feito então? Uma intervenção no momento relativamente precoce. O que quer dizer relativamente precoce? Olha, pessoal, não tem como a gente preservar uma floresta no deserto do Saara, porque ali já não tem mais nada a ser preservado. A intervenção relativamente precoce significa fazer a correção do impacto femoroacetabular através da videoartroscopia antes que ocorra um desgaste relativamente avançado em termos desse procedimento. Porque a videoartroscopia do quadril ela não funciona para tratar o desgaste. Ela funciona para tratar uma condição, que é o impacto femoroacetabular, que vai levar ao desgaste. Claro que se o paciente tiver um desgaste pequeno, isso não é um impeditivo. E isso tem que ser levado em contexto em relação à idade do paciente, a movimentação do quadril, o nível de dor que ele está apresentando. Tudo isso entra dentro de um contexto para indicação do momento de realizar a cirurgia. Então, se for realizada uma intervenção nesse ponto, onde está mostrando esse gráfico, que é apenas um exemplo, a gente talvez consiga mudar a história natural da doença. E ao invés do paciente diminuindo gradativamente a sua cartilagem, nós modificarmos através da videoartroscopia o seu quadril e estabilizar o desgaste que já aconteceu. Dessa forma, mudando a história natural do impacto femoroacetabular, que é a principal causa da artrose. E recentemente saiu um estudo muito interessante de acompanhamento mínimo de 15 anos de 2 grupos de pacientes. O que o estudo pergunta aqui? A correção, a osteoplastia, que é a correção femoral, melhora o resultado de longo prazo da videoartroscopia de quadril? Essa é a pergunta que está sendo feita. Vou explicar um pouquinho uma parte histórica para vocês. Quando começou a se fazer a videoartroscopia de quadril, não se fazia correção do impacto femoroacetabular, porque não se sabia da existência do impacto femoroacetabular ainda. Então, quando iniciou a videoartroscopia de quadril, basicamente se faziam alguns debridamentos do labrum, tirava-se parte do labrum, assim como no joelho, a videoartroscopia no início só tirava o menisco, e não se corrigia a causa que levou ao labrum a romper, que é o impacto femoroacetabular. Então, esse artigo fez o quê? Ele analisou os casos que foram operados apenas com a videoartroscopia sem a correção óssea, versus os casos depois que se tomou conhecimento, os casos que fizeram a videoartroscopia de quadril mais a correção óssea. Então são 2 grupos que foram acompanhados durante 15 anos para ver o que aconteceria com esses pacientes. Esse trabalho ele não foi prospectivo e não foi randomizado, que é uma das críticas ao trabalho, mas é o trabalho científico de maior tempo de acompanhamento mínimo de pacientes com essas características. O que aqui esse gráfico está nos mostrando, né? A linha verde, que é essa linha de cima aqui, são os pacientes que fizeram a videoartroscopia com a correção, e a linha azul foram os pacientes que fizeram a videoartroscopia sem a correção. Notem como é diferente, tá? Especialmente o que mais interessa é esse gráfico aqui, porque é o tempo livre de prótese de quadril. Notem que os pacientes que fizeram a correção, eles estabilizaram nessa parte aqui, ficando uma quantidade de pacientes maior, livre da necessidade da prótese do quadril. Enquanto que na linha azul, gradativamente o número de pacientes que foram precisando de prótese quadril foi aumentando até estabilizar nesse nível aqui. O nível, uma quantidade de pacientes significativamente maior, necessitou de prótese de quadril quando não foi feita a correção do impacto femoroacetabular. Então esse autor diz aqui que o maior acompanhamento
de uma série de casos de pacientes operados com essas duas características, sem fazer a correção e fazendo a correção. E ele também mostra que em 15 anos de acompanhamento mínimo, os pacientes que fizeram a correção, a osteoplastia, reportaram melhoras significativamente maiores em relação ao seu quadril, nos scores de função e de autoavaliação do paciente, do que o grupo que não fez esse tipo de correção. Esse estudo, ele encontrou uma diferença considerável em 10 anos pós-operatório, ou seja, tinha uma diferença de 25% melhor de sobrevida, de não precisar a prótese, em 10 anos. Mas aqui vem uma parte interessante, que quando esse acompanhamento chegou a 15 anos, esse número aumentou a diferença entre os grupos. O grupo de pacientes que tinha feito a correção tinha 49% a mais de diferença de durabilidade do quadril natural em 15 anos do que o grupo de pacientes que não fez esse tipo de correção. E aqui nessa parte de baixo é bem interessante que ele comenta o seguinte, que a análise pós-operatória além dos 10 anos sugere que a história natural do impacto femoroacetabular é impactada mais ainda com a correção do impacto, né? Quando esse período é maior de 10 anos. Ou seja, quanto mais tempo no futuro, maior a diferença entre esses dois grupos, especialmente quando se analisou como é que eles estavam em 10 anos, depois como é que eles estavam em 15 anos. E outro ponto interessante que poderia vir uma crítica é o seguinte, olha, mas é que esses grupos de pacientes eles eram diferentes. E realmente eles eram, mas eles eram diferentes de forma desfavorável ao grupo que foi feita a correção. Então, o grupo que foi feita a correção do impacto femoroacetabular, da osteoplastia, eles tinham uma maior quantidade de pacientes com um grau de artrose maior e lesões de cartilagem acetabular maiores. Então, se fossem analisados apenas esses dois grupos sem levar em consideração a intervenção, o que deveria ter pior desempenho foi esse segundo grupo. Porém, como esse segundo grupo foi feito a correção do impacto femoroacetabular, que ajuda a diminuir o mecanismo que causa a lesão da cartilagem, foi possível, mesmo ele tendo lesões maiores, diminuir a necessidade de prótese de quadril nesse grupo. E aqui, mostrando para vocês a conclusão do estudo, né, que demonstra um resultado superior de longo prazo, um resultado clínico, em relação à sobrevivência, ou seja, a durabilidade do quadril natural, quando se combina a artroscopia com a correção do impacto femoroacetabular, que é a osteoplastia, o termo técnico que é utilizado para isso. Então é muito melhor fazer a correção do que simplesmente fazer uma artroscopia de quadril. E aqui o estudo sugere que a morfologia do impacto femoroacetabular, quando tratada, altera a história natural da doença. Vamos olhar na prática um exemplo de um paciente que vai mostrar isso para a gente. Então esse paciente, ele tem uma característica interessante, porque o lado que está com a faixinha azul, ele realizou uma videoartroscopia 10 anos no passado. Então fazem 10 anos ele fez uma cirurgia de videoartroscopia do lado que está com um emblema azul. E do outro lado, ele não fez a cirurgia. Há 10 anos, ele tinha dor só do lado que ele operou. E o outro lado não doía. E é um paciente que pratica corrida, pratica maratona. E ele voltou ao meu consultório para avaliação 10 anos depois. E a gente foi analisar o que tinha acontecido com o quadril que foi operado versus o quadril que não foi operado. E por que esse caso é interessante para nos ensinar uma lição? Porque isso está no mesmo paciente. Então, a análise de um grupo ter feito mais atividade física, de um grupo ser mais obeso, mais pesado, outras divergências em relação ao paciente, não existe nesse caso, já que os dois quadris estão no mesmo paciente. Os dois quadris percorreram a mesma distância. Os dois quadris fizeram quase a mesma coisa durante esse período de 10 anos. Obviamente, a gente não utiliza os dois quadris da mesma maneira, mas leve em consideração que o quadril que está marcado de azul aqui,
ele começou a doer antes. E isso levou ele a fazer a cirurgia e a correção. E o outro lado não sentia sintomas nenhum. Só agora ele começou a doer. Vamos analisar o que aconteceu. Eu tive o cuidado de pintar a área que representa um intervalo de cartilagem entre um osso e outro de azul para ficar mais fácil de vocês identificarem as diferenças. Notem que o lado que ele realizou a artroscopia do quadril, a quantidade de cartilagem, ela praticamente se manteve. As duas linhas desse desenho, elas estão praticamente paralelas nesse hemicírculo que está fazendo em cima da cabeça do fêmur em relação ao acetábulo. Porém, no lado que não foi operado, essas linhas elas estão convergindo por uma diminuição da quantidade de cartilagem na parte lateral do quadril. Ou seja, o lado que não foi feito nenhum tipo de correção, não foi feito nenhuma intervenção, o impacto femoroacetabular ao longo de 10 anos, ele gastou de uma forma acelerada. E o lado onde foi feita a correção, há 10 anos atrás, a gente conseguiu frear a evolução do desgaste do quadril desse paciente. Vejam aqui a importância desse dado, desse exemplo, que corrobora com um artigo que foi mostrado. Uma intervenção pequena, realizada por videoartroscopia de quadril, conseguiu impedir o desgaste que levasse o paciente a uma prótese de quadril precoce do lado que está em azul. Já o lado vermelho, onde não foi feita nenhuma intervenção, ele progrediu gastando numa velocidade acelerada. Qual que é a lição que fica aqui para nós? Cada vez está mais claro na literatura que uma cirurgia bem executada para correção do impacto femoroacetabular consegue ajudar o quadril natural durar mais tempo. A pessoa poder usar o seu quadril natural durante um tempo maior. Cada vez mais evidências demonstrando isso. E na medida que vai passando o tempo, a gente vai tendo mais dados para ajudar o cirurgião e o paciente tomarem a melhor decisão em relação ao momento do seu tratamento. Leve em consideração novamente que a videoartroscopia do quadril ela tem uma janela de oportunidade de tratamento. Essa janela significa uma quantidade de cartilagem para que possa ser preservada e realmente valer a pena fazer a cirurgia. Se o paciente faz a cirurgia com um desgaste grande do quadril, ela não vai ser efetiva em eliminar a dor do quadril nem fazer ele durar mais tempo, porque já não tinha uma quantidade de cartilagem suficiente para ser preservada. Então tem que considerar essa janela de oportunidade para decidir o momento certo de fazer essa cirurgia e não deixar o quadril gastar de uma forma acelerada. Frequentemente o pessoal pergunta meus contatos nos comentários, resolvi deixar aqui na lateral do vídeo, a lista de contatos aqui, quem quiser printar. Eu faço atendimentos em Porto Alegre, atendimentos em São Paulo e atendimentos através da telemedicina, onde a gente consegue analisar os exames do paciente, entender a queixa do paciente e encurtar as distâncias. Claro que em algum momento vai ser importante examinar o paciente para saber qual é o nível de limitação de movimento que se apresenta. Mas a telemedicina nos permitiu encurtar essas distâncias e acelerar o diagnóstico e a decisão de tratamento do paciente. Senão, muitas vezes, o paciente ia ter que ficar fazendo idas e voltas muitas vezes, e a gente consegue pedir exames, verificar se os exames estão adequados, direitinho, ver a história, já consegue ver se passou demais o grau do desgaste, muitas vezes, através do próprio exame. Então, a gente consegue encurtar o caminho da decisão de tratamento para o paciente que está passando por uma alteração como essa. Um recado importante, então, se você tem dor na região da virilha, na região frontal do bolso da calça, quando pratica esporte, quando faz alongamento, se tem aquela famosa virilha aberta, a dor ao entrar e sair do carro, a ficar muito tempo sentado, são alguns indícios que pode estar acontecendo alguma alteração no quadril, e isso confunde muito com dores musculares, especialmente em pessoas muito ativas. Às vezes parece que é a tal da virilha aberta, que é uma distensão muscular crônica que nunca cura, mas é muito comum o impacto femoroacetabular ser confundido com uma dessas condições. Se está tendo um incômodo nessa região da frente do quadril, especialmente na região da frente do quadril, e esse incômodo ele é recorrente,
demora para passar ou a toda hora volta, é importante fazer uma avaliação por imagem com um especialista de quadril. Considerar fazer um exame radiológico com raio-x nas posições adequadas e um exame com ressonância nuclear magnética, para a gente poder analisar a quantidade de cartilagem existente e possíveis lesões que possam estar acontecendo no labro, que é uma estrutura que não aparece no raio-x. Então, pessoal, cuidem da cabeça do fêmur de vocês, cuidem do quadril, porque preservar é pensar no futuro. E assistam esses 2 vídeos aqui que eu vou deixar para vocês, que vai ser importante para que vocês aprendam mais sobre o impacto femoroacetabular e a videoartroscopia do quadril. Até mais. Tchau, tchau.